Olá a todos, meu nome é Ana Clara Marques, eu sou meteorologista, especialista em clima com foco no setor elétrico e faço parte do time de energia da Climatempo, onde trabalho diretamente com as empresas de distribuição, transmissão, geração e também comercialização de energia. Hoje no quadro Climatempo Conexões, Mudanças Climáticas e o Futuro da Energia, nós vamos trazer alguns dos nossos principais parceiros, alguns dos quais eu trabalho no meu dia a dia, para discutir e explorar o tema de mudanças do clima, de eventos severos e dos impactos da meteorologia no setor. Aqui conectamos ciência, tecnologia e prática, trazendo grandes especialistas e cases relevantes para enriquecer nossa visão. No episódio de hoje, mergulhamos no segmento da distribuição de energia, um setor diretamente afetado por eventos extremos como tempestades, ventos fortes e alagamentos. Esses fenômenos estão se tornando cada vez mais intensos e frequentes devido às mudanças do clima. Isso coloca em evidência a importância de uma gestão de risco e também da resiliência operacional. De apagões causados por queda de árvores a danos severos em redes de transmissão, o impacto dos extremos climáticos afeta diretamente a qualidade do fornecimento de energia e a segurança da infraestrutura. Entre os casos mais recentes e críticos, podemos citar as tempestades do verão de 2024 em São Paulo, causaram apagões em grande escala e mobilizaram imensos esforços emergenciais para restabelecer a rede. No último ano, foram diversos ciclones extratropicais que impactaram o sul do Brasil. Alguns desses eventos deixaram mais de 1 milhão de consumidores sem energia elétrica de forma simultânea e expuseram a vulnerabilidade da rede a ventos acima de 100 km por hora. Para nos ajudar a entender melhor como o setor de distribuição de energia está se preparando para esses desafios, recebemos hoje Sérgio Rodrigo, gestor de operações da IDP Distribuição. Com vasta experiência no setor, ele nos traz uma visão prática e estratégica sobre como enfrentar os impactos climáticos extremos na distribuição de energia. Para começar, gostaria que você compartilhasse um pouco sobre a sua trajetória na IDP e a sua visão sobre como a gestão de operações evoluiu com os desafios trazidos pelas mudanças climáticas. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Bem, comecei na distribuição de energia em 2012, né? Então tem um pouquinho aí de tempo. Na operação propriamente dito, em 2014. Então estou fazendo 10 anos de operação no ano de 2024. E nesses 10 anos eu já passei por diversos eventos climáticos, né? Alguns marcantes. Ciclone bomba lá no Rio Grande do Sul, em 2010 ventos de 110 km por hora lá no Oeste Paulista, recentemente a tragédia lá em São Sebastião, né, com o maior registro de chuva da história do Brasil, e passamos por esse El Niño, né? E a EDP, ela é uma empresa que ela se prepara bastante para esse tipo de evento. E juntos com os nossos parceiros, né, a gente vem trabalhando de maneira preventiva para que a gente possa alocar recurso de maneira estratégica, para que a gente possa se antecipar, para que a gente possa se preparar antes que o evento aconteça. Sabemos, é óbvio, né, que nem sempre as previsões acontecem por vários fatores, né, são várias variáveis aí, mas tendo a previsão, a gente já se prepara para o pior, porque se o pior não acontecer, aí pelo menos a gente estava preparado, né? Então, de uma maneira geral, é isso daí. Que legal. Você falou de eventos extremos que você passou, ciclone bomba, eventos mais severos de vento acontecendo. E eu queria te perguntar, como que esses eventos, como tempestades, ciclones, se eles têm impactado muito nesse dia a dia da operação em si, da IDP? E se você puder compartilhar um pouco desses exemplos, desses eventos críticos que você passou dentro da IDP e como que a IDP em si lidou com essas situações. Ok. Um bastante marcante para mim foi São Sebastião, né? Aqueles mais de 600 milímetros em 4 horas ali. Então foi algo assim bastante marcante porque morreram mais de 70 pessoas. A gente até tinha bastante equipe mobilizada, só que a gente não conseguia chegar até os locais por conta de queda de barreira, desmoronamento. A EDP se preparou colocou todo o recurso dela ali disponível, mas o mais importante, né, num evento climático é as parcerias entre todos os envolvidos ali, poder público, defesa civil, corpo de bombeiros, polícia militar e a própria população, né? Então, a gente, para fazer alguns atendimentos lá em São Sebastião, nós tivemos que pegar helicópteros das fornecedoras, das linhas de transmissão, né, que também tinha muito dano em rede de transmissão de energia.
Então, no momento que eles estavam fazendo a manutenção deles, a gente aproveitava as caronas de helicóptero, a gente aproveitou para fazer trajeto pelo mar também, porque tinha as estradas, né, as rodovias estavam danificadas. Então, assim, foi um evento bastante marcante para mim, do ponto de vista de situações difíceis, e até tiveram situações onde a Defesa Civil teve que pedir para a gente desligar a nossa rede de energia porque existia um local de risco, a população não queria abandonar suas casas, né? Tudo aquilo que a gente leva a vida para construir, imagina a gente ter que deixar aquilo por conta de uma situação de risco. E a gente teve que desligar a energia para que a Defesa Civil pudesse remover essas famílias. Então foi um evento bastante marcante, assim, que significou muito na minha trajetória profissional e que vai ficar marcado por conta dessas diferenças, dessas particularidades que aconteceu. Entendi. Esse evento que você está comentando, ele foi o maior acumulado em 24 horas de chuva no Brasil. É interessante pensar que isso aconteceu em 2023 agora, foram 680 milímetros em 24 horas. O evento recorde antes desse era de Petrópolis, em 2019, se eu não me engano. Então, tinha pouco tempo entre um recorde e outro. A gente tem observado que realmente esses extremos estão sendo cada vez mais extremos e mais frequentes. E cada vez recordes sendo batido atrás de recordes. É uma situação que a gente está observando no nosso dia a dia. Quando a gente pensava antigamente em mudança do clima, era sempre uma conversa sobre nossos filhos, nossos netos, nosso futuro, e a gente vê isso hoje no nosso dia a dia, no nosso presente. E até, desculpa te interromper, mas na questão da previsibilidade, né? A gente até fazia os briefings na época, né? E teve aquele briefing, eu estava de férias, mas eu estava no litoral norte, então, assim, a gente viu que estava previsto algo ali intenso, mas não com aquela severidade, né? Então, fica muito claro isso que você colocou, que os eventos extremos estão cada vez mais extremos, né? E até uma dificuldade pensando em meteorologia em si. Se não aconteceu nenhuma vez uma chuva de 670 milímetros em 24 horas, qual modelo de previsão vai indicar um volume tão elevado assim? Que a gente indica um evento assim muito severo, um potencial para uma coisa muito fora de linha, para o que vai realmente causar um dano muito grave. Mas entre prever 200 milímetros ou 600 milímetros, né, tem uma diferença. A gente trabalha, acho que no nosso dia a dia, que o Climatempo tem uma área específica de inovação em si, e a gente trabalha justamente para conseguir tornar a previsão cada vez melhor, cada vez mais assertiva e trazer até uma visão mais específica para esses eventos mais extremos, que a gente sabe que é onde está realmente a causa desse problema. Você falou dos nossos briefings, até lembrei de como é que era no passado, no inverno, que a gente falava, no inverno não chove em São Paulo, é um evento tranquilo. E semana a semana a gente vendo um outro ciclone passando perto da costa. Uma outra frente fria chegando cada vez mais forte. Outro evento de vento cada vez mais forte chegando nesse interior de São Paulo. Foi um inverno bastante divertido. Bastante atípico. E a gente sempre, semana que vem vai estar mais tranquilo, né? A gente tá no inverno, junho vai ser tranquilo, julho vai ser agosto, e nenhum mês foi tranquilo nesse meio do caminho. Então, até lembrar, né, de como é que foi esse último ano, que ele foi realmente muito severo e trouxe esse viés do que esperar pensando em período chuvoso e em período seco. Normalmente, eu sei que as redes são mais afetadas no período chuvoso, tem mais eventos de tempestade, de chuva, de vento, de raio, e até no período seco agora, as empresas também, a IDP também está sendo muito impactada, né? Por esses eventos cada vez mais severos. Bastante. No ano passado também teve o evento do dia 3 de novembro, né? Que foi um evento bastante significativo para o setor de distribuição de energia, principalmente para as distribuidoras aqui de São Paulo, né? Haja visto que na região metropolitana de São Paulo teve ali uma quantidade significativa de clientes. E ali acendeu um alerta do próprio órgão regulador em relação às redes de distribuição de energia, principalmente porque nesses eventos a gente é muito impactado por questões de vegetação, né? E fica muito... Hoje essa questão de vegetação é uma bola dividida entre poder público e distribuidora. Então, assim, acendeu um alerta, eu acho válido esse alerta, para que possa ser definido mesmo os papéis, as responsabilidades de cada um dos envolvidos, né, na questão da arborização. Que acho que esse é o principal impacto que a gente sente no nosso dia a dia. Quando tem algum vento acontecendo, pega em alguma árvore que já está velha, que já está, né, com algum problema, esse galho cai
na linha de distribuição, isso gera um curto, ou isso gera realmente um rompimento de algum cabo. Então, realmente é bom a gente conseguir aprender com esses eventos que aconteceram já e como é que a gente lida com eles para o futuro. E até minha próxima pergunta para você. Nesses ciclones que passaram até próximos de São Paulo no último ano, muitos deles avançaram sobre o Rio Grande do Sul. Então, a gente teve no sul do Brasil o último ano extremamente impactado por eventos de ventos intensos durante o ano praticamente inteiro. Até o último evento que foi de chuva, agora entre abril e maio, foi a chuva histórica, né? Que a gente teve um acumulado de mais de 800 milímetros em alguns dias no Rio Grande do Sul, em uma área muito ampla. Então trouxe toda uma marcação de como é que essa severidade ela pode ser ainda maior, ela pode ser ainda continuada por vários meses consecutivos. E eu queria te perguntar como que esse exemplo do sul do Brasil, não só com esse evento de chuva que teve tão intenso numa área tão grande, mas também na área desses ciclones que avançaram com ventos muito fortes, como que essa visão do que aconteceu no sul também traz um aprendizado para a EDP aqui em São Paulo, né, de como que se prepara para um evento tão significativo assim. É legal essa pergunta, porque assim, a EDP... Cada evento é um evento diferente, né? A gente avalia a abrangência dele, se vai ser pontual, se não vai ser, se tem alguma expectativa de ser generalizado, né? E a gente atua muito na questão preventiva. Então, por exemplo, estamos passando por uma chuva agora e a gente já está se preparando desde sexta-feira da semana passada, com reuniões periódicas, ponto de situação, revisão de modelo meteorológico para avaliar se a chuva está perdendo força, se está ganhando força, se a previsão de entrada é no período da manhã, da tarde ou da noite, haja visto que à noite a gente tem uma dificuldade maior de mobilização de recursos. Então, tudo isso é visto de maneira antecipada, né? Para que a gente possa se preparar tanto logisticamente, né, como estrategicamente também. Então, na sexta-feira passada tivemos um evento em São José dos Campos e a gente conseguiu mobilizar todo o recurso da EDP em São José dos Campos. A gente também, digamos assim, é muito privilegiado na nossa área de concessão, porque a gente tem um acesso fácil a todas as regionais. Aos 28 municípios, eles estão praticamente interligados pela Via Dutra, né? Uhum. Então, assim, é muito fácil essa mobilização. Então, o que a gente aprende, né? Primeiro, levar informação ao poder público, né? Porque as prefeituras, estando cientes de que há uma possibilidade de evento ou um evento ocorrido, quais são as ações que a EDP está tomando, isso já auxilia até na parceria que a gente tem a gente vai precisar de um apoio para recolha de galhos de árvore, a gente vai precisar de apoio da Defesa Civil para podar a árvore, sabe? Então, assim, com a previsibilidade, agindo de maneira antecipada e olhando dia a dia, sempre se atualizando ali em relação à previsão, a gente consegue se preparar melhor e alocar melhor o recurso, que eu acho que isso é o grande sucesso ali de atender mais rápido o cliente, né? De restabelecer mais rápido o cliente. E principalmente de se preparar, de não estar descoberto. Por exemplo, a chuva vai ser na madrugada, a gente consegue deslocar o horário de trabalho das equipes para a madrugada. Uhum. Então, assim, trabalhar... O grande aprendizado é ser preventivo, atuar de maneira preventiva. É óbvio que a gente precisa de uma rede mais robusta e tudo mais, mas agir com a prevenção... estar tentando, eu sei que é difícil, né? A gente está um passo à frente da mãe natureza, uhum. Mas tentar estar à frente ali daquela previsão faz toda a diferença para um sucesso de uma atuação, no caso de restabelecimento. Legal. Você comentou sobre essa prevenção realmente, o que está acontecendo, o que vai acontecer, já deixar as equipes preparadas, alterar os horários de trabalho em si. Eu queria te perguntar se você acredita que previsões mais precisas e ferramentas como sistema de alerta precoce, elas podem reduzir esse impacto operacional e melhorar em si esse atendimento ao cliente da EDP? Com toda certeza. Na verdade, a gente sabe que é uma dificuldade, né? A questão de ausência de dados suficientes para previsões e até para avaliar eventos já passados, né? A gente já conversou bastante sobre estações meteorológicas ali na área de concessão da EDP. Mas se a gente tivesse uma ferramenta que falasse para a gente, olha, essa chuva ela vai ter um impacto X ou Y, com certeza a gente atuaria de maneira mais eficiente ali e talvez
poderia até minimizar ainda mais o impacto no fornecimento de energia para os clientes. Essa ferramenta até que você comentou sobre já prever aonde vai ter um impacto maior, é um dos projetos que a Climatempo trabalha atualmente. Já tem, acho que, uns 2 anos que a gente vem trabalhando com algumas empresas de energia sobre esse projeto, de como traduzir a previsão de chuva, previsão de vento, previsão de raio, em previsão de ocorrência, em previsão de impacto operacional, para conseguir direcionar não só para onde vai ter um impacto maior, mas qual é, de fato, aquele impacto maior. Porque a gente sabe que a chuva que cai em São José tem um impacto diferente da chuva que cai no litoral. O solo é diferente, a forma que absorve é diferente, né? A quantidade de gente que tem numa região também é diferente. As equipes são, né, diferentes em termos de quantidade para áreas diferentes. A gente tem, por exemplo, regiões da área de concessão que elas são predominantemente rurais. Então, aí o tipo de atendimento é um. Aí eu tenho regiões do tipo Guarulhos, né? Que é totalmente urbana e altamente... uma densidade populacional muito alta, com dificuldade, inclusive, de trânsito, né? De trajeto. Então, assim, essa ferramenta ela vai permitir que a gente tenha uma logística ainda mais assertiva. E aí, com isso, minimizar o tempo que o cliente vai ficar sem energia. Esse é um desafio grande, né? A gente tem trabalhado nisso continuamente, mas acho que para o futuro realmente vai ser o caminho que a gente vai seguir com as distribuidoras. Conseguir trazer essa informação de forma traduzida já para a empresa que a gente está atendendo. A gente começou na Climatempo como uma empresa de meteorologia. A gente não é mais só uma empresa de meteorologia, de uma empresa de tecnologia ligada à parte do clima. Então, como é que a gente consegue traduzir a informação realmente para as empresas e para a EDP especificamente? Conte conosco. Quais investimentos a EDP tem realizado para tornar a sua rede mais resiliente a esses eventos extremos? Quando a gente fala em eventos climáticos, né, o maior impacto que a gente tem na nossa rede de distribuição realmente é a arborização, né, a vegetação e também objetos lançados à rede, né, o que muitas vezes, dependendo do nível do evento climático, pedaços de folhas de zinco, né, da cobertura, né, de galpão, telha. A gente já teve vários tipos de objetos arremessados à rede, né, e isso o impacto é grande. Mas o principal é a arborização também. Então, assim, pensando na questão da arborização, a EDP ela investe fortemente num projeto que a gente chama Resiliência da Operação, Resiliência de Rede, desculpe, que a gente tenta blindar essas redes, ou seja, substituir as redes que são de cabo nu, né, cabo exposto, sem proteção, para uma rede isolada, que aí que não vai ter um impacto, mas vai demorar muito para ter um impacto caso tenha contato ali com a vegetação. Então esse é o principal, que eu acho que é o carro-chefe quando a gente fala em resiliência da rede de distribuição. Um outro tema bastante importante é a questão da automatização da nossa rede, né? Então hoje a EDP ela possui 86% dos seus clientes pertencentes ali a um sistema de self-healing. Então, tem um defeito na rede e o sistema se reconfigura para deixar só aquele trecho desligado, sem energia. E com isso, a gente minimiza muito o impacto, né, do fornecimento de energia dos nossos clientes. Então, num evento severo, a EDP ela tem tido um desempenho muito grande em relação ao restabelecimento dos clientes atingidos por aquele evento. Um exemplo disso é que em 3 de novembro do ano passado, a EDP foi um impacto, um tema bastante crítico ali, foi um evento bastante... O estado inteiro, né? O estado inteiro sofreu com isso, exato. 96% dos nossos clientes foram restabelecidos em menos de 24 horas. Então, fomos até bastante elogiados na ANEEL pelo nosso desempenho nesse sentido. No evento de sexta-feira agora, de São José do Rio Preto, desculpa, São José do Rio Preto não. No evento de sexta-feira agora, quinta-feira, na verdade, de São José dos Campos, em menos de 24 horas, 99,8% dos clientes da EDP já estavam restabelecidos em menos de 24 horas. Então, pelo conjunto, né, dessas ações,
automatização da nossa rede de distribuição e aumento da resiliência dela com a implantação principalmente de cabos protegidos, de cabos isolados. Quando a gente pensa nesses impactos que você comentou sobre vento muito forte, dificilmente um vento forte ele rompe um cabo. Exato. O que acontece é que ele rompe uma placa e a placa voa em cima do cabo. Exato. E aí sim isso acaba causando alguma interrupção. E aí que a gente vê que essas áreas onde tem muitas coisas que podem ser levantadas pelo vento, né? Galho de árvore, placa, teto de construção, outdoor também. Tem cada vez que a gente recebe na Climatempo sobre quando tem um tornado, quando tem um downburst, né? Um evento muito severo de vento, que a gente vê que realmente os cabos em si eles estão prontos. Sim. Mas o que voa em cima dos cabos é o que provoca o que causa o dano, na verdade, são objetos, né, arremessados na rede. Um outro exemplo que está sendo bastante constante também, quando a gente tem aqueles prédios, aquelas construções, que tem aquela tela que fica protegendo ali, né? Poeira, né? A poeira, exatamente. Ela, na maioria, hoje em dia é normal, nesses eventos climáticos, essa tela, ela voar e ser arremessada na nossa rede. E ela pode não desligar no primeiro momento, se ela estiver seca, mas a partir do momento que ela começa a molhar, ela fecha um curto, né? E aí isso daí pode romper o cabo também e, pior, né? Provocar um acidente com a população. Entendi. Bom, como as iniciativas de modernização, como por exemplo os smart grids, elas podem ajudar nessa redução dos impactos e nessa recuperação mais rápida do sistema? Então foi bem isso que eu tinha falado na pergunta anterior, né? A EDP, ela é referência aí no setor de distribuição de energia em termos de clientes pertencentes a uma transferência automática, a um self-healing, né? 86% dos nossos clientes, eles fazem parte de uma transferência automática. Então, isso faz com que, num evento severo, aquilo que a gente sabe que é dano estrutural, que vai precisar de equipe, que vai precisar, né, de reconstruir a rede muitas vezes, isso daí vai levar um tempo para ser atendido. Eu vou ter que mandar equipe, eu vou ter que mobilizar equipe pesada, eu vou ter que mobilizar dependendo vários tipos de materiais, né, poste, cruzeta, mas se aqueles clientes que não estão impactados por aquele defeito também estiverem desligados, não tem por que eles estarem desligados, né? Porque não está, digamos assim, o local do defeito não está abrangendo eles. Então, as transferências automáticas, elas são importantes para isso, né? Para a gente estar deixando desligado somente aquilo que precisa. E o cliente que não precisa estar desligado, a transferência automática vai pegar e vai suprir novamente o fornecimento dele, né, de energia por uma outra fonte. Então isso é muito importante, eu acho que é um ponto de destaque aí da EDP. Eu vim de outras distribuidoras, né, e em outras distribuidoras eu não vejo o patamar, né, de clientes em transferências automáticas que a EDP tem hoje. E ela tem, ano após ano, o investimento só aumenta nesse quesito também, né? Eu vejo isso não só como uma parte desses eventos mais severos, mais extremos, que podem causar danos, mas também com essas tempestades locais. Sim. Às vezes caiu em Taubaté, tem uma chuva muito forte, um vento muito forte, e o resto da rede não tem nada. Então, acho que até quando a gente tem essa queda da energia, esse desligamento automático, ele traz uma eficiência melhor para quem não sofreu aquele dano. Exato. Você tocou num ponto bastante importante, Ana, que é, por exemplo, eu tenho 2 cidades, né? Vamos colocar aí Taubaté e eu tenho uma cidade perto lá, Tremembé, por exemplo. Se eu tiver um problema, vamos supor que teve um furacão em Taubaté, eu consigo transferir esses clientes para uma outra fonte, para uma outra subestação, automaticamente, sem a intervenção humana, né, dos nossos técnicos de operação, isso em menos de 3 minutos ali, pensando em questões de indicadores, né, que é o que o órgão regulador nos cobra. Mas também pensando no cliente, né, ele poderia ficar sem energia até eu reconstruir uma subestação, ele vai ficar sem energia em menos de 3 minutos ali, sentir só uma piscada, né, um pique que a gente chama no setor elétrico, e já vai ter o seu fornecimento de energia restabelecido. Então, isso é muito importante, né? Esse investimento na tecnologia, justamente por isso mesmo. E eu vejo isso ser muito importante também, especificamente no Vale do Paraíba, que é onde está a maior parte da área de concessão da EDP.
quando a gente faz os estudos sobre densidade de raios no Brasil, é uma das áreas onde tem a maior densidade de raios no Brasil inteiro. Então a gente sabe que esses eventos, tanto de tempestades que vêm com aquele combo, que a gente chama de combo todo, né? Que é chuva forte, vento forte e muitos raios, mas também essa parte local de só uma tempestade com muitos raios, que também afetam bastante. Vou te dar um outro exemplo aí numérico também, que eu utilizei o SMAC, né? Fazendo uma propaganda aí da nossa parceria. No evento de quinta-feira, foram 737 descargas atmosféricas em menos de 24 horas. Dessas, se eu não me engano, 567 foram em São José dos Campos. Nossa. Então, assim, o evento, quando você fala quase 1.000 descargas atmosféricas em um dia. Então, assim, realmente vai de encontro com isso que você está falando, com essa sua não só percepção, né? Seus estudos ali meteorológicos, de entender essa questão da densidade ali de descarga atmosférica na região do Vale. Realmente é algo bastante impactante. E quinta-feira, infelizmente, veio o combo, né? Mas, só reforçando aí, a EDP estava preparada e restabeleceu bem rápido ali o fornecimento para os nossos clientes. Legal. É uma área que não tem como esperar, né? Se a gente pensar durante o verão, chove praticamente todos os dias na região do Vale do Paraíba. E a gente todo dia tem chuva forte, pelo menos em uma cidade, uma região, uma área. Tem vento forte em pelo menos uma área, raios acontecendo. Então, é realmente uma região muito desafiadora. Tem uma época do ano que normalmente é um pouco mais tranquila, nem sempre é, como não foi o último ano. Mas, em geral, é um pouco mais tranquila. E tem a época do primavera e verão, que é todo dia. Então, eu vejo que essa inovação, realmente, essa ferramenta que a EDP utiliza, ela é de suma importância para trazer um serviço que realmente é eficiente para os clientes de lá, para que eles não sintam todos os dias, né, alguma coisa acontecendo. Sérgio, olhando para o futuro, como você vê o papel da distribuição de energia em um cenário de transição energética, com o aumento de fontes renováveis e essa descentralização da geração em si? Uhum. É bastante desafiador, né? Haja visto aí que hoje qualquer residência pode ter uma fonte de geração solar ali para atender a si próprio, né? Então, isso é bom para o consumidor, né? É bom para a questão financeira, inclusive, dele ali, que vai estar gerando um abatimento na sua conta de energia, mas também tem um impacto, né, do eletricista que está trabalhando na rede poder sofrer, né, ter se não tiver as proteções lá no momento que está sem energia, que vai ter uma intervenção na rede, essa geração distribuída, por exemplo, tem que estar fora, né, não pode estar injetando energia na rede. Mas é um desafio muito grande, né? Porque a gente sabe que hoje em dia não dá para depender só do recurso hídrico, só de recursos de combustíveis fósseis, né? Nem devemos mais, né? Hoje em dia. E a EDP, ela quer ser líder nessa questão de transição energética, atuando desde a parte da geração, né? Como a transmissão e a distribuição de energia. Hoje, a gente tem bastante projetos de inovação tecnológica, onde a gente utiliza veículos 100% elétricos, né? A gente tem os caminhões 100% elétricos, viaturas 100% elétricas, e falando ali na distribuição de energia, buscando fontes somente renováveis para estar fornecendo energia para os nossos clientes. Então, mas eu acho que assim, o maior impacto, né, dessa questão da transição energética está mais na transmissão e na geração também. Mas na distribuição, é como eu te falei, é pensar em viabilizar mais parques solares, né, que aí a gente consegue distribuir energia, inclusive, para aqueles clientes mais distantes, de área rural. Então, e a EDP está muito forte nisso também. Temos, inclusive, uma área da EDP que viabiliza a geração distribuída, né? Então, assim, por mais que vai deixar de comprar energia da EDP, mas com certeza vai estar fornecendo melhor ali para o cliente e, com isso, cuidando do amanhã, né? Do que a gente vai deixar, né, para as próximas gerações. Então, a EDP, o slogan dela, inclusive, é Nós Escolhemos a Terra. Então, estamos juntos aí, imersos na transição energética de agora para os próximos anos.
É legal pensar também nessa parte da otimização de recursos em si. Sim. As principais geradoras hidrelétricas do Brasil ficam na região norte, ficam ou no Pará, né, com Tucuruí, ou Belo Monte, no Pará também, ou no Rio Madeira, lá em Rondônia, ou então Tales Pires, de Mato Grosso também. E essa transmissão de energia que é gerada na região norte até aqui a região sudeste, que consome mais energia, ela tem uma perda também muito grande. Sim, exato. A gente conseguir gerar uma energia mais próxima da gente também diminui essa perda energética que a gente tem com essa transmissão, que apesar de ser boa, ela é muito longe, né? Uma região tem muitos milhares de quilômetros de linha de transmissão. Então, conseguir gerar um pouco mais perto onde ela está sendo realmente consumida traz uma eficiência muito grande. E é legal também, né, que hoje o sistema nosso... É muito bom que o nosso sistema interligado, nosso sistema nacional é interligado, né? Mas também gera alguns problemas, porque o fato dele ser interligado, algo que acontece no Nordeste ou no Norte, pode impactar o país como um todo, né? Haja visto, se eu não me engano, no ano passado, que a gente teve um apagão que... Agora eu não me lembro o nível, né, o percentual de carga que ficou interrompido, mas foi algo assim que eu nunca tinha visto na vida ali, Sim. Pelo menos desde quando eu me conheço desde a época da graduação, né? Que a gente já tem contato, já tem um pouco mais de conhecimento disso. Foi no Rio Grande do Norte, eu em Curitiba, faltou luz em Curitiba. Exatamente. Você vê que espalhou para o Brasil todo. Então, atuou lá o Esquema Regional de Alívio de Carga, né? O ERAC, e eu nunca tinha visto atuar em todos aqueles estágios que aconteceram. Então, foi bastante impactante. Se o sistema fosse melhor balanceado, né, com a geração mais próxima dos centros de carga, talvez não tivesse acontecido. Então, vai muito de encontro disso que você falou, né? Além das perdas que a gente tem ao transmitir energia. A gente tenta mitigar elas transmitindo em alta tensão, mas tem perdas, né? Então, sabe lá se essas perdas não poderiam alimentar uma cidade como um todo. Então, é bem colocado isso. Parece até que em vez de meteorologia, você fez engenharia elétrica. Acho que tem tudo a ver a parte de meteorologia com essa parte da engenharia, porque a gente pensa realmente que os maiores geradores estão onde tem os maiores rios, né? Maior condição dessa geração acontecer. E é tudo na região norte, na região centro-oeste, e a gente consome ela aqui muito em São Paulo, no Rio, na região sul do Brasil, onde essa capacidade de gerar em si ela é um pouco menor. A gente tem sempre como deixar isso um pouco mais eficiente. Queria te perguntar também sobre essa parte da descentralização em si da geração, que a gente sabe que muitas pessoas hoje em dia têm sua própria placa solar instalada na sua casa, no seu teto, no seu telhado. E qual é o desafio que a distribuição em si tem para conseguir planejar se a pessoa vai precisar da energia que a distribuidora vai dar para ela ou se ela vai usar a própria energia? Como é que faz esse balanço entre uma coisa e outra? Porque se não tiver sol, a pessoa que tem a placa solar ela vai estar utilizando da distribuidora. Como é que faz esse balanço e essa integração e esse planejamento? Essa é a maior dificuldade nossa hoje, né? Justamente por isso o cliente ele tem uma demanda contratada com a distribuidora, mas ele, ao botar uma placa solar lá, a ideia dele é que lá na frente ele não tenha nada contratado com a distribuidora. Mas assim, precisa ser bem planejado, tanto do ponto de vista do cliente quanto do ponto de vista da distribuidora, porque se faltar energia para esse cliente, né, por algum motivo a placa solar dele, um dia nublado, ou a placa solar dele der algum problema, né, o inversor lá der algum problema, ele vai precisar da distribuidora. Então, assim, esse é um desafio muito grande. Existe uma área específica para fazer esses estudos, né? De eficiência energética, o quanto que a gente vai contratar de energia, o quanto que a gente vai comprar de energia. Então, a empresa ela acaba comprando um montante de energia e aí, se aquilo não foi bem planejado, ela vai ter que comprar no mercado, no spot que a gente chama, né? Que aí ela vai pagar aquele preço que pode estar muito bom, mas pode estar lá em cima também, né? Geralmente não é bom comprar, é melhor comprar programado, né?
Então, assim, é um desafio grande e para isso a gente utiliza bastante pesquisa de mercado, conversa, tem um contato muito próximo dos nossos clientes, perguntando, vendo quais são as expectativas, se ele colocaria, né, um sistema de geração distribuída na casa dele. E a EDP, para ter um pouco mais de gestão sobre isso, ela colocou um fornecedor de geração distribuída ali, que vai lá, analisa para os clientes a questão das placas solar, né? E também vende energia para esse cliente. Então, a forma de se preparar é estando mais próximo do cliente, estando mais próximo ali da nossa população e, como você colocou, estando mais antenado ao que está acontecendo em relação ao clima também. Para saber, opa, nesse período, né, por exemplo, verão não vai chover, vai chover até. Então, assim, praticamente não vai ter sol. A gente sabe que naquele período eu vou demandar muito, eu vou ter uma demanda maior de energia e esse cliente vai ter que demandar mais. O que a gente vê, o que a gente percebe é que o pessoal está colocando bastante placa solar, isso daí teve uma explosão, um boom, Sim. mas não tem reduzido a demanda de energia da concessionária, né? Inclusive, no verão, quando tem muita chuva e tudo mais, a característica do cliente nos surpreende às vezes, né? Que a gente fala, não, tá com pouca chuva, não vai usar ar-condicionado, mas o cliente ele já começa a ter alguns hábitos que é difícil de tirar. E hoje em dia também, quando a gente fala em utilização de energia, a gente acha que é só à noite, né? E não. Hoje em dia, o pico de energia não é mais às 9 horas da noite, que era quando tinha o chuveiro elétrico, é 3 horas da tarde, por conta do ar-condicionado, do comércio estar aberto. Então, assim, a EDP, ela busca, né, estar mais próxima do cliente para entender melhor os seus hábitos e, com isso, se preparar melhor para a questão da entrada das placas solares, né, da geração distribuída. Ser um aliado, né? Ser um aliado, exatamente. Um aliado do consumidor, que ele vai fazer essa transição. Eventualmente, muitos consumidores vão ver isso como uma vantagem, vão fazer realmente essa migração, mas está próximo. Isso. Hoje em dia, ainda a gente só pega grandes... por conta do custo ainda, né? Não é um custo muito atrativo ainda. Já foi pior, mas poderia ser muito melhor. Então, assim, isso acaba restringindo um pouco o uso, mas a gente entende aí que políticas governamentais aí, incentivos, vão fazer com que o cliente utilize isso daí. E isso é bom, porque acaba minimizando a utilização da nossa geração, podendo a gente transmitir, né, mais energia para grandes blocos de cargas ali. Sim. E até contribui pensando nessa parte da transição energética que é tão falada, né? Se a gente tem esses picos de consumo à tarde e é quando a geração eólica não, solar, por exemplo, está nesse máximo também, a gente consegue reduzir esses picos, ligar menos térmicas, ligar menos dessas geradoras que consomem realmente ou a gás ou a outro tipo de combustível e gera menos dano em si ao ambiente. Ao meio ambiente. Sim, então é um auxílio, né, nessa transição que a gente pensa para o futuro. Com certeza. E é um auxílio também para a conta de energia do cliente. Demandando menos térmica, o custo da energia é mais barato e, com isso, isso é refletido na questão das bandeiras tarifárias da ANEEL para os clientes, né? Então, quanto menos térmica ser demandada, melhor para todos, né? Melhor para o clima, melhor para o meio ambiente, melhor para o bolso do consumidor. Sim. Recentemente, a EDP lançou projetos focados em modernização de redes e sustentabilidade. Você pode nos contar um pouco mais sobre essas iniciativas e esses impactos? Modernização de rede, a gente está falando no que a gente já comentou anteriormente mesmo, que é o self-healing, colocar cada vez mais religadores automáticos na rede de distribuição para estar transferindo mais clientes ali, deixando só o trecho defeituoso. Além disso, a gente atua ali pensando na questão de sustentabilidade. Quando a gente coloca uma rede isolada, eu atuo menos em podas de árvore, então acabo não precisando degradar ali o meio ambiente. Em termos de
rede de distribuição de energia, a gente está trocando, né, todos os transformadores que ainda tinha, aqueles mais antigos que tinham aquele óleo que tem aquele óleo isolante que é prejudicial ao meio ambiente, por transformador verde, transformador de óleo vegetal. Então, tudo isso pensando, né, em não impactar o meio ambiente ali, pensando no bem-estar da terra, né? Porque nós escolhemos a terra, que é o nosso o nosso slogan. Mas é isso. E quanto menos desligamento eu tiver na rede, menos eu vou ter que deslocar a equipe, menos emissão de carbono. Então, tudo isso está linkado, né? Todas as ações, todos os investimentos que a EDP faz, ele tem um retorno ali, de alguma forma, para fomentar a sustentabilidade. Smart Grid, quando a gente transfere ali 86% dos nossos clientes sem mandar a equipe, imagina isso num evento climático, né? A quantidade de ocorrências lá. Tem 500 mil... não chega a 500 mil, não. Mas já chegou num pico de 3 mil ocorrências de falta de energia. Se dessas daí eu só mandar em metade, eu já estou economizando, já são 50% ali de redução de envio de equipe em campo, né? Então, já tem uma redução significativa ali em emissão de carbono. Então, eu acho que um pouco de tudo que a gente faz, quando a gente otimiza, né, a nossa operação, quando a gente aumenta a eficiência, né, das nossas equipes, quando a gente automatiza a rede, quando a gente, né, troca esses equipamentos antigos por equipamentos novos, a gente já está mitigando efeitos ali para o meio ambiente. Sérgio, foi um prazer conversar com você e aprender mais sobre os desafios e soluções no segmento de distribuição. Muito obrigado por partilhar sua experiência e visão conosco. Obrigado eu pelo convite, né, por estar participando aqui com vocês. Contem com a EDP para estar garantindo energia aí para todo mundo, né? E vamos fortalecer cada vez mais a nossa parceria, porque ela é importante para levar para o cliente uma melhor energia e garantir também a questão da sustentabilidade, né? Garantir ali que a gente vai estar colaborando sempre com o meio ambiente. Tá certo? Um abraço. Obrigada.